The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou dar início ao webinar sobre o CIP 3D. O CIP 3D sofreu várias alterações relativamente à versão anterior, que se chamava Novo Motor 3D. Essas alterações, essas novidades foram já um pouco mostradas no webinar anterior das novidades da versão 2015. Neste webinar irei fazer uns pequeninos exemplos de forma a demonstrar as potencialidades do programa, bem como as potencialidades das novas opções que vieram com o novo CIP 3D. O CIP 3D, a evolução que o programa irá tomar agora, vai fazer com que o programa não seja só efetivamente, e ele já não era, um programa de cálculo de pavilhões industriais, ou seja, é possível calcular qualquer tipo de estrutura no metal 3D, no CIP 3D, pelo facto de estarmos a trabalhar no ambiente 3D, então podemos discretizar através de barras e agora ultimamente através também de placas, de estruturas de vários tipos de complexidade. Irei começar por fazer um exemplo de uma cobertura, uma estrutura de uma cobertura de madeira, e será um pouco essa funcionalidade de mostrar que o programa, para além de perfis metálicos, também nos permite calcular estruturas de madeira. Eu vou fazer aqui uma obra nova, por aqui exemplo 1. Irei usar então aqui a opção obra vazia, não vou fazer a importação de um fecheiro IFC. Vou deixar as normas que estão aqui por defeito, tendo que se calhar especial atenção à norma que iria usar para a madeira, porque esta obra só vamos ter estruturas de madeira. As categorias de utilização que vou usar neste caso serão coberturas. Vou colocar aqui uma hipótese de revestimento de paredes e vou criar então aqui uma hipótese de sobrecarga que automaticamente ficará associada à categoria de utilização coberturas, porque é a única categoria de utilização que está selecionada de momento. Vou fazer o seguinte: em aço não vou alterar nada, não vou utilizar este tipo de material. Relativamente à madeira, sendo assim, ou seja, a nível de material, eu vou usar perfis de madeira lamulada colada homogénea, classe de resistência que é o 28H, com uma duração, ou seja, com uma duração das cargas introduzidas relativamente à sobrecarga de curta duração. Não vou fazer verificação de resistência ao fogo neste exemplo. Alumínio extrudido, betão e fundação também não vou alterar em nenhum dado. Vou fazer terminar e passamos automaticamente para o ambiente de trabalho do CIP 3D. A partir daqui vou começar a fazer a integração das barras. Ou seja, nós neste momento no CIP 3D, ao fazermos barra nova, temos logo a possibilidade, antes de introduzir a barra, que era algo que não acontecia na versão anterior, ou seja, nós basicamente só definiríamos então uma barra e depois a partir daí teríamos que ir a barra, descrever perfil e descrever o perfil dessa barra. Nós neste momento, antes da introdução da própria barra, já podemos definir o perfil que queremos utilizar, ou seja, para isto vamos aqui à descrição do perfil, vamos então usar perfis de madeira, neste caso barrotes e vigas, e vou escolher aqui uma viga 150-100, ou seja, neste momento também daria para editar a série de perfis. Basicamente temos esta série de perfis que poderíamos apagar algum perfil que não pretendêssemos, copiar ou criar novos, ou então até, e no caso do 150-100, fazer a edição e vermos o que é que temos relativamente a esta peça. Normalmente é um valor, para este tipo de peça é um valor direto, ou seja, temos uma altura de 150 mm, ou seja, 15 cm, uma largura de 10 cm. Eu vou aceitar, este perfil fica então aqui selecionado e vou começar por descrever a minha cobertura, ou seja, vou dar aqui um clique, vou vir aqui também, vou dizer que esta cobertura tem 8 metros de vão. A partir daqui temos então a primeira barra introduzida, vou introduzir aqui ao eixo um montante que tem 1,5 metro de altura, e a partir daqui vou introduzir as outras barras diagonais, ou seja, temos uma barra, aliás, temos aqui estas duas diagonais, e depois temos então aqui outra barra que se une daqui a aqui e outra barra que se une daqui a aqui. Ou seja, de uma forma muito simples consigo introduzir este pórtico que, visualizando aqui a vista 3D, tem esta configuração.
este será um dos pórticos que pertence então à cobertura que vou calcular. Esta cobertura repete-se algumas vezes, repete-se mais umas 5 vezes, e neste caso vou usar aqui um comando que já existia nas versões anteriores do programa, aqui em geração de planos, e gerar, aliás, e antes de fazer a geração de planos vou fazer uma situação diferente, vou descrever os nós, assim aproveito e ficam os nós descritos, sem ter que depois descrevê-los todos em um, ou então fazer uma janela selecionando os vários. Então vou selecionar aqui os nós, ou seja, vou descrever os nós de vinculação exterior. Este nó de vinculação exterior eu vou defini-lo como articulado. Isto partindo do pressuposto que eu estou a fazer uma cobertura metálica que estivesse apoiada em cima de uma parede existente, por exemplo, ou seja, esta cobertura está apoiada em cima de uma parede existente, neste caso está articulada, e neste lado, que é para me permitir uma deformada conjunto, ou seja, neste caso não definindo que a minha estrutura está travada segundo este eixo, este nó que temos aqui, vou defini-lo como articulado, mas com um deslocamento livre sobre uma reta na direção Y. Ou seja, esta barra, e todas as barras, a partir do momento em que este pórtico se deforma, tem a possibilidade de se deslocar neste sentido, neste está travado e em Z está travado. Ou seja, posso deslocar assim e assim vou ter efetivamente o cálculo de uma deformada mais correta. Agora sim, perdão, tenho então o meu pórtico definido, vou então à geração, planos, vou fazer um plano com estas seleção de linhas, em que vou gerar 5 planos com uma separação de 4 metros entre si. Ou seja, ao fazermos a geração de planos, temos então a cópia mais 5 vezes deste pórtico que introduzi. A partir daqui vou introduzir as barras restantes que faltavam, em barra nova, em que temos então aqui uma viga que me une estes pórticos todos. Temos então também aqui uma viga que une estes pórticos todos e, por fim, uma viga que me vai unir estes pórticos todos. Ou seja, de uma forma rápida e relativamente simples, temos então a colocação da minha cobertura. Para além destes dados de introdução, barras e cópias de planos, vamos definir então as cargas que vão estar em cada plano. Ou seja, temos duas águas, vou criar aqui panos de cargas para cada uma das águas. Vamos então à carga, introduzir panos e vou introduzir um pano de cargas com uma distribuição segundo esta direção, seleciono esta linha que está aqui, e vou ter então para a hipótese de RP um valor de 1 e para a hipótese de sobrecarga um valor de 0.3. Estas são as cargas que eu vou associar a este pano com uma distribuição nesta direção. Temos ali a indicação. Aceito? E vou introduzir agora as cargas deste pano daqui. Também com esta orientação, em que RP temos também 1 e de sobrecarga temos 0.3. Os nós de vinculação exterior estão disponibilizados, estão editados e selecionados. Os panos e as cargas estão introduzidas, as barras estão também introduzidas, só que, no entanto, em vez de ter uma cobertura aqui, eu teria outra cobertura ao lado exatamente igual. Bom, isto na versão anterior eu teria de criava panos, etc. nós, mas teria efetivamente que descrever a estrutura lateral que teria aqui. Neste caso, na versão de SIP 3D, temos então a possibilidade de fazer uma situação um bocadinho diferente, ou seja, aqui em obra eu posso copiar elementos, em que vou copiar nós, barras e lajes, neste caso os panos, vou selecionar toda a estrutura, clico no botão direito do rato para confirmar a seleção, vou pegar neste nó e podia deslocá-lo para ali. No entanto, há aqui uma situação. Se eu não pretendo copiar este nó de vinculação exterior, então, a nível de seleção, eu posso rodar um bocadinho a minha estrutura, volto a copiar estes dados, ou seja, não estou a copiar estes nós, seleciono, ou seja, clico no botão direito do rato para confirmar a minha seleção e agora vou selecionar este nó e vou deslocá-lo para aqui. E de uma forma muito rápida tenho a cópia da estrutura com as barras, as cargas, etc. Ou seja,
para todos os efeitos, estrutura completa, temos então isto feito. Se tivéssemos mais cópias, seria com mais pórticos iguais, poderíamos então ir copiando estes dados quantas vezes fosse pretendido. A partir daqui, será possível sempre calcular, se houvesse algum problema, o programa neste momento, iríamos indicar que teríamos então algum problema e iríamos ter que resolver. Não irá efetuar o cálculo. Não vou dimensionar os perfis, ou seja, vou verificar se os perfis que introduzi são suficientes para resistir aos esforços ou não. E depois do cálculo, temos sempre a possibilidade de ir a cálculo, verificar as barras, passo a aceitar e vejo que, por exemplo, todas as barras são a verificar. Passando por cima de cada uma das barras, temos ali então a população de resistência, 96,82%, está praticamente no máximo, mas ainda cumpre. E podemos ver que a estrutura que foi introduzida, que cumpre todas as ações que foram então selecionadas e atribuídas à própria estrutura. No entanto, da mesma forma como tínhamos esta opção para os perfis metálicos, é sempre possível ver as verificações aos estados limites últimos para as barras de madeira. Ou seja, temos aqui as verificações todas por secções, ou então ali vamos ver a listagem completa de cálculo, em que temos então a descrição do perfil, aqui o resumo das verificações e depois aqui as verificações em detalhe para cada uma das verificações a fazer, ou seja, a resistência à proteção ao eixo Y. Temos então todos os dados que entraram para o cálculo, de forma a se poder apresentar uma comprovação ou mesmo fazer uma comprovação pessoal. Em qualquer listagem no programa, é sempre possível exportar depois isto para TXT, HTML, PDF, RTF ou DocX. Poderíamos também, para todos os efeitos, nesta nova versão do CIP 3D, em cálculo de formadas a valor, seja janela ativa, poderíamos então visualizar a deformada da estrutura. Para ações simples, deslocamentos, para a combinação que pretendêssemos, e temos ali a possibilidade de ver a estrutura ou não, ao mesmo tempo que estamos a ver o gráfico depois. Bom, então relativamente às estruturas de madeira, temos sempre esta possibilidade de fazer isto no programa. Irei agora demonstrar aqui uma opção diferente, ou seja, eu tenho aqui uma pequena estrutura de suporte de painéis solares com outro tipo de material, neste caso com alumínio. Irei mostrar também que é possível fazer aqui perfis com secções especiais, por exemplo. E aproveito também para mostrar uma das outras opções de cópia que o programa tem. Ou seja, nós temos aqui nesta estrutura solidária, mas para mostrar aqui uma opção de cópia, temos aqui uma estrutura em perfis de alumínio, secção especial, ou seja, com configuração de peça um bocadinho diferente do que é habitual, mas para este tipo de estrutura será perfeitamente diferente. É possível no programa, na descrição do perfil e descrevendo o próprio perfil, nós podemos ter aqui secções especiais de alumínio, ou então até de biblioteca de perfis de alumínio extrudidos, mas temos sempre a possibilidade de criar uma secção especial de alumínio, em que esta secção especial de alumínio pode ser criada manualmente, ou seja, a qualquer altura pode estar a introduzir um tramo novo, ou um novo curvo, ou um rigidificador, com a espessura que pretendesse, e a partir daí fazer a introdução deste dado, sendo que o programa irá calcular automaticamente os momentos de inércia, o IV, módulo elástico, etc., relativamente aos dados que eu vou introduzindo. Ou seja, a descrição deste perfil será feita de forma manual. Eu não vou alterar esta secção que está introduzida, eu irei apenas aproveitar para demonstrar que no meu programa também é possível colocar secções especiais de alumínio. Eu vou aqui, neste caso, mostrar aqui outra opção de cópia, ou seja,
Também foi isto foi uma das boas novidades que veio com o Ciclo 3D. Nós aqui em obra, eu posso então, numa forma como fiz no exemplo anterior, copiar elementos, ou seja, vou copiar nós, barras, lajes e cargas superficiais introduzidas. Vou selecionar todo o meu suporte. Vou fazer uma cópia para este lado daqui, por exemplo. Bom, temos então uma cópia e a introdução, neste caso, temos então dois suportes. No entanto, este suporte não estaria nesta direção, estaria rodado relativamente a este suporte. Isso também não era possível fazer nas versões anteriores, nesta versão é possível fazer isso, ou seja, nós podemos ir à obra, então rodar elementos no plano XY, que é este plano XY, vou rodar os nós, as barras, as lajes das cargas superficiais, vou selecionar quais elementos que eu quero rodar, confirmo com o botão direito do rato e a partir daqui vou criar os meus pontos de rotação do plano e neste momento nós podemos deslocar o cursor para aqui, sendo que, mesmo premindo aqui num ponto, o programa irá me perguntar qual é que é o ângulo de rotação. Eu vou dizer que neste caso é menos 90 graus e temos então este suporte rodado e de uma forma muito rápida conseguimos aproveitar parte que está introduzido num lado para colocar noutra posição. Fazer uma cópia e a partir daí rodar para a posição que eu pretendo. Claro que depois no programa seria sempre possível, desde que eu pretendesse associar as cargas de vento que estão criadas para este exemplo, poderíamos a qualquer altura, também com os comandos novos de cargas, modificar, editar as hipóteses das cargas superficiais, ou seja, eu poderia selecionar uma das cargas superficiais que estava aqui e a qualquer altura modificar-lhe a hipótese que ela está. Ou seja, se eu considerar que um determinado vento atua nesta direção, claro que ao rodar o vento que está a atuar nesta direção é como se estivesse a atuar nesta direção, que pudesse haver algum problema em concreto, mas se eu quisesse considerar o vento sempre para as mesmas hipóteses, nós agora com este comando podíamos modificar as hipóteses de cada ação do vento, de forma a associar isto de forma mais correta. Temos sempre essa possibilidade. Relativamente a outro exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo novo. Deixando este exemplo 2. Irei agora falar sobre a nova opção de layers que o programa tem. Eu vou manter isto, está aqui tudo por defeito. Vou só considerar aqui dois tipos de categoria de utilização, neste caso escritórios e por exemplo, comércios. Aceitar. Vou então criar aqui duas ações de sobrecarga, vão ficar associadas uma ao comércio e outra a escritório. Temos então aqui S165 para o ACI, de resto não vou alterar nada, vou deixar tudo como está por defeito. Então, relativamente às layers, eu irei fazer aqui a introdução de uma estrutura de um edifício e vou usando estes comandos novos de cópia e de instalação de planos e neste caso vou conseguir demonstrar que é fácil, bem para esta estrutura também conhecemos que eu vou introduzir, mas é muito fácil e rápido fazermos então a introdução destes dados já com alguma volumetria. Ou seja, eu vou colocar aqui uma barra, vou definir esta barra e vou definir que não tenho IPE, mas sim um HE. E vou ter um HE, neste caso 200A, que serão os meus pilares. Eu vou introduzir então aqui um pilar com 3 metros de altura, vou introduzir 5 metros, outro pilar aqui com 3 metros de altura, novamente a 5 metros, outro com 3 metros de altura, 5 metros também com 3 metros de altura e então aqui outro pilar. Ou seja, temos então 5 pilares com 3 metros de altura e a partir daqui vou fazer a introdução da viga. Ou seja, temos então o tipo de fio utilizado HE200A, eu volto novamente à descrição do perfil, não vou usar para as vigas o HE, vou usar um IPE, eu vou usar um IPE 240, faço aceitar, e agora vou unir estes pilares. Vou descrever então os nós de manipulação exterior. Temos então estes nós como encastrados
e a partir daqui vou fazer a cópia deste pórtico várias vezes, como fiz também para a cobertura. Ou seja, geração de planos, vou gerar este plano, vou gerá-lo 10 vezes com uma separação de 5 metros. Mas então, a introdução destes elementos. Irei agora introduzir também as vigas que faltam para este plano. Ou seja, barra nova. O programa agora vai-me sempre anunciando aqui os perfis que já foram introduzidos, ou seja, eu vou querer introduzir IP240A e vou introduzir as barras que faltam para estes planos. A introdução de dados, neste momento o nível de barras está feito para este plano. O que vou criar agora aqui serão cargas. Vou introduzir os panos e vou introduzir os panos de cargas, ou o pano de carga, com uma distribuição nesta direção, por exemplo, em que vou ter peso próprio, vou considerar, por exemplo, 2 km por metro quadrado, e depois, relativamente a comércios, porque este piso 1 será comércios, vamos colocar 4. E faço aceitar. E temos então esta parte da estrutura introduzida. O que eu irei fazer agora, sendo que este edifício vai ter 5 pisos, será, primeiro, para me auxiliar a cópia, eu vou alterar o tipo de projeção, ou seja, vou ver lateralmente a minha estrutura, e a partir daqui vou à obra, copiar elementos, vou copiar nós, barras e lajes, não vou selecionar os nós de inclusão exterior, vou só selecionar esta estrutura da parte de cima, então direito rato para confirmar, então copio para o piso 2, para o piso 3, para o piso 4, para o piso 5. Ou seja, voltando à perspectiva que tínhamos anteriormente, temos então esta estrutura introduzida e de uma forma, lá está, relativamente rápida, temos então uma estrutura já com bastantes dados introduzidos. No entanto, seria necessário, para todos os efeitos, neste caso, irmos a cargas, editar as cargas sobre os panos, porque este piso, vamos imaginar que seriam escritórios, ou seja, eu vou selecionar estes pisos que estão aqui, com direito do rato, e em vez de ter sobrecarga de comércio, teríamos sobrecarga de escritórios com uma carga de 3. Aqui seria a cobertura, mas vamos supor que seria um piso de escritórios. Tudo bem. Bom, ou seja, com estas opções, mostrou-se novamente a questão da cópia e posterior edição das cargas. Só que neste momento, e quando nós temos estruturas já com muitas barras introduzidas, já com uma complexidade relativamente elevada, surgiu aqui também um novo comando no programa que nos permite separar aqui um pouco os dados que nós queremos ver em determinada altura. São as layers. Ou seja, neste comando obra, nós passamos então a ter aqui uma opção nova que é a gestão de layers. Nesta gestão de layers nós podemos então definir layers para determinadas peças. Eu vou exemplificar. Ou seja, nós temos sempre uma layer que está ativa por defeito, que é a layer que existe no programa, e vou criar aqui layers novas, ou seja, vou chamar aqui uma layer piso 1, vou criar então uma layer piso 2, vou criar então uma layer também piso 3, piso 4 e mais uma layer piso 5. Para cada uma e vou criar também mais uma layer chamada pilares, por exemplo. Para cada uma destas layers eu vou dar uma cor diferente. Vou selecionar vermelho, piso 1, verde para o piso 3, para o piso 3 amarelo, para o piso 4 azul, para o piso 5 este roxo e cian para os pilares. Bom, as layers foram criadas, ou seja, eu vou aceitar, mas nada se alterou no programa neste momento. Isto porquê? Porque me falta identificar o que é para cada layer. Eu volto novamente a colocar a representação lateral, porque isto auxilia-me também novamente a seleção das peças a atribuir. E então, em obra, atribuição de peças às layers, e nós podemos também a qualquer altura fazer atribuição de panos de cargas a layers, mas neste caso vamos só ver a atribuição de peças, isto depois é tudo igual. Na atribuição de peças a layers, eu vou selecionar este pano, que está aqui, botão direito do rato, e que está ao piso 1, é o layer do piso 1. Vou selecionar este pano que está aqui, botão direito do rato, é o layer do piso 2, botão direito do rato,
a layer do piso 3, botão direito para rato novamente, layer do piso 4 e aqui layer do piso 5. Ou seja, voltando novamente a esta representação, nós já podemos ver aqui que cada piso está representado com a sua cor. No entanto, eu tinha uma layer de pilares e eu não vou estar a selecionar pilar a pilar agora para fazer esta seleção, e aí é que depois nos auxilia também a questão das layers. E eu fiz esta seleção num piso que podia ser um bloco da estrutura, um pedaço da estrutura. E então, indo aqui a layers, se eu desativasse aqui, desmarcar todos, e colocasse visível só os pilares, neste caso eu vou deixar aqui pilares, ou seja, desativei a visibilidade das outras layers, o programa vai-me apagar tudo, a visualização daquilo que introduzi. Logo, com o comando de atribuição de peças layers, eu podia selecionar os pilares, botão direito do rato, pilares, e aceito. E voltando novamente à gestão de layers, eu posso colocar como tudo visível, marcar todos, e a partir de agora estou a ver todas as layers. Ou seja, é isto que me permite a gestão de layers. À medida que eu vou introduzindo um piso, e vamos imaginar que neste momento eu queria fazer a intervenção a nível do piso 1. E queria fazer a intervenção a nível do piso 1, mantendo esta perspectiva 3D, porque de qualquer forma no programa tinha sempre a possibilidade de fazer uma janela. Neste caso é simples, ou seja, nós vamos à gestão de layers, nós desmarcamos todos, vou ativar, por exemplo, o piso 1, aceito, e vemos então só o piso 1, e a partir deste momento eu poderia estar a introduzir dados e a manipular dados apenas deste piso. Isto para estruturas muito complexas é muito, muito, muito útil. Bom, calculando esta estrutura, eu vou calcular esta estrutura que tenho aqui. Vou apenas verificar as peças que vou pôr apenas verificação dos dados introduzidos. Ou seja, não vou adicionar perfis. Então vai fazer o cálculo desta estrutura. E irei mostrar também outra vantagem de nós termos as layers. Será isto, por exemplo. Eu posso querer ver os esforços do piso 0. E neste caso, é-me vantajoso desligar todas as layers à exceção do piso 1. Certo? E a partir daqui, nós podemos ir a cálculo, envolventes, momento em Y, e temos ali desenhar os valores máximos e mínimos. E conseguimos ver as envolventes deste piso. Ou seja, não nos fica aquela complicação toda que iria, neste caso, acontecer se eu quisesse ver os diagramas de todos os elementos ao mesmo tempo, que iria acontecer se eu tivesse todos os outros elementos ativos. Mas nós conseguimos separar agora os vários elementos para poder consultar esforços, para além que eu tinha referido anteriormente da própria edição. O mesmo acontece se fôssemos a cálculo. E aqui até posso mudar um bocadinho. Deixa eu lembrar bem. Aliás, se fôssemos aqui a cálculo de forma isovalores, podemos então também ver as formadas isovalores de apenas desta estrutura, desta parte da estrutura. São simples, deslocamentos. Temos ali a possibilidade, e aqui modificar os deslocamentos, que pretendêssemos, e ver então as formadas de estrutura com animação. E só estaríamos a ver para este piso. Vou encerrar esta janela, vou aqui voltar a próxima. E relativamente à gestão de layers, tem então estas opções que são possíveis fazer no programa. Eu irei fazer agora outro exemplo um bocadinho diferente. Mostrar aqui uma das opções de cópia um bocadinho distintas que tivemos a falar até agora. Eu vou fazer aqui, eu não vou manter aqui nada, não vou usar aqui, isto será apenas a demonstração de introdução de dados e de cópia e de proteção de alguns planos. Eu vou introduzir aqui uma estrutura, será um pequeno cubo, que até poderia ser algum elemento de suporte, terá tudo 5 metros de separação entre si. Vou agora colocar aqui 5 metros, 5 metros, 5 metros. Poderia ser então uma estrutura de apoio de uma torre, por exemplo. E há aqui uma situação.
isto às vezes também é um pouco hábito, já existia na versão anterior. Nós então, antes da introdução, eu vou aqui fazer uma situação diferente. Eu não vou usar este perfil, eu depois vou editar os restantes que estão lá. Eu vou usar perfis tubulares, neste caso, tubos quadrados informados, e aproveito para mostrar aqui mais uma opção. Ou seja, nós colocamos aqui tubos quadrados informados, não há nenhuma série de perfil no programa. Nós antes tínhamos que ir aos perfis de biblioteca e fazer a importação. Neste caso está diferente neste programa. Nós vindo aqui a esta opção, nós podemos vir aqui então à importação de séries predefinidas e a partir daqui o programa automaticamente vai-nos selecionar quais é que são os fabricantes que têm tubos quadrados. E neste caso eu posso ver que tubo eu tenho, eu posso ir buscar o Cold Font SHS, faço aceitar e tenho já estes elementos aqui introduzidos. Okay? Torna-se muito mais simples. Eu vou fazer a minha introdução com este tipo de perfil. Faço aceitar e as restantes barras que eu vou aqui introduzir serão com este perfil. Irei depois editar as restantes para ficar tudo igual, ou seja, em barras escrever perfil. Será tudo aqui com S106. Temos então aqui o topo do nosso cubo introduzido. Eu vou fazer só aqui uma situação que será as cotas. Eu vou dizer que a distância que eu tenho são 10 metros entre este e este. Isto tem 10 metros, isto teria 10 metros de altura também. E a partir daqui tenho então o topo introduzido. Nós podemos usar então aqui as cópias, ou seja, nós para fazermos aqui as cópias, podemos então ir aqui a placas, aliás, a obra, e temos então simetria de elementos relativamente a um plano. Nós poderíamos vir aqui a nós e barras, vou selecionar este lado e agora poderíamos rodar este plano para aqui, ou seja, rebatemos este pano para ali. E temos este pano e este pano introduzido. E agora até poderia apagar as barras que não fazem sentido para a minha estrutura. E definir também os nós de vinculação exterior. Neste caso, por exemplo, eu vou encastrar. Ou seja, rapidamente, temos então aqui a introdução disto. Claro que seria sempre possível agora também, em obra, simetria de elementos em relação a um plano. Vou copiar estes elementos que estão aqui, incluindo este e este, botão direito do rato, segundo este plano e este plano, e depois eu tinha a possibilidade de rodar este plano também, para aquele ponto ali. E a partir daqui, poderia fazer o mesmo para os restantes, ou seja, podia copiar o plano para lá para a frente com o comando de geração, ou então, indo usando este comando que está aqui, indo copiando também para este lado aqui e fazer o mesmo para o outro plano daqui. Podemos então copiar este lado aqui, temos os elementos. Temos aqui e este aqui. E da mesma forma copiarmos para ali. Ou seja, ficamos com, de uma forma rápida, rebatendo estes panos com o meu cubo introduzido. Que depois podia ser copiado, como já vimos anteriormente, repetido várias vezes. Para cima, por exemplo. Iríamos então fazer então, a nossa coluna de suporte no motor, de uma forma muito rápida. Torna-se simples então introduzir uma coisa que um tipo de estrutura que seria mais complexo numa versão anterior. Relativamente às ligações, ou seja, nas ligações, isto que no programa no SIP 3D foi integrado o SIP Connect no programa, nós temos então a possibilidade em ligações de termos várias opções agora. Neste caso, podermos criar novas ligações, apagar, editar ligações, atribuir, agrupar, desagrupar, bloquear, etc. Tudo isto é possível. Antes já tínhamos a possibilidade de dimensionar a ligação e depois fazer a verificação das restrições rotacionais e a posterior visualização da ligação. Neste momento temos mais opções. Ou seja, eu tenho a possibilidade de editar uma ligação e eu vou editar esta ligação de pilar-viga. E ao editar a ligação de pilar-viga nós passamos então a ter acesso ao editor e à verificação da própria ligação.
Isto permite fazer alterações pontuais à ligação, ou seja, dá uma maior versatilidade ao utilizador relativamente ao cálculo das ligações. Então, neste caso, para mim, sobre esta ligação tipo 8, surgirá, como também tinha visto anteriormente, novamente aqui a opção do editor da ligação. Esta é a ligação que foi calculada pelo programa. Há sempre a possibilidade, então, de fazer então, essas alterações. Relativamente aqui à viga, nós poderíamos, para todos os efeitos, editar a chapa, modificar as dimensões da chapa, modificar a consola da chapa, introduzir uma nova fila de parafusos, eliminar uma fila de parafusos, etc, etc. Claro está que na própria ligação nós podemos verificar ou visualizar a verificação da ligação, ou seja, nós clicando aqui em verificação, o programa vai-me gerar uma listagem justificativa desta ligação, me irá apresentar de seguida. Temos então aqui a verificação, como tinha referido, é uma verificação extensa, porque depois também é feito para dois elementos, e como é também relativamente a vários nós, teríamos então aqui a verificação por extenso da ligação. Mesmo como tinha acontecido para o restante, a verificação dos perfis. Isto também é uma das opções que nos dá o modo aqui do SIP Connect. Claro está, pronto, que nós poderíamos sempre, isto depois tem aqui a ver com o cálculo da energia exputacional, claro está que nós poderíamos, para todos os efeitos, e eu vou fechar aqui a aplicação, temos a aplicação para os dois lados, fazer esta edição e, claro, poderíamos então alterar aqui alguns elementos, por exemplo, se eu alterasse o diâmetro do programa, ele ia-me logo aqui avisar que os parafusos selecionados não são adequados para as espessuras das peças a unir, ou seja, isso já seria possível. Se não seria possível, ou seja, esta seleção de diâmetro já não estaria correta, nem sequer é necessário fazer nenhuma verificação, mas nós poderíamos agora, a qualquer altura, eliminar filas de parafusos ou mover, e depois, a partir daí, de eliminar e aceitando, tínhamos sempre a possibilidade de voltar a fazer a verificação, que eu não vou voltar a fazer a verificação, e caso cumprisse, tudo bem, estaria assumido, caso não cumprisse, deveríamos fazer então as alterações que o relatório de cálculo me iria ajudar depois a selecionar, que me iria ajudar depois a saber onde é que eu deveria atuar para poder fazer com que esta ligação passasse a verificar e cumprir. Relativamente às outras opções que o programa me permite a nível de ligações, será, por exemplo, agrupar, ou seja, de qualquer forma vai agrupando ligações que são iguais. De qualquer forma, por exemplo, ou de outra maneira, nós podemos, por exemplo, copiar aqui as placas de amarração e o programa vai assinalar depois quais é que são os mesmos elementos que têm as mesmas características de conexão ou não, em que eu depois, mesmo igualando, continuaria a cumprir, ou seja, quais são os elementos passíveis de serem agrupados. Neste caso, eu poderia agrupar estas placas de amarração com estas placas de amarração. E depois também tínhamos outras opções, como por exemplo bloquear uma ligação, ou seja, calcular uma ligação, feita a alteração e bloquear, quer dizer que depois do cálculo a ligação está bloqueada e não vai ser alterada, vai ser apenas verificada depois se cumpre ou não. Ou seja, literalmente aqui a introdução, ou seja, a alteração aqui no próprio programa é a possibilidade da edição da ligação, a manipulação da ligação e a verificação das alterações que nós fizemos à ligação. Irei mostrar outro exemplo. Eu vou fazer aqui um exemplo 3, para mostrar aqui uma situação completamente distinta. Perdão. Eu vou manter isto está aqui. Vou selecionar então aqui uma sobrecarga de habitação, por exemplo. Vou criar aqui uma sobrecarga. Vou colocar aqui este perfil. Vou colocar então aqui, isto não interessa. Vamos ter também aqui necessidade de educação, de fundação. Vou fazer aqui um pequeno exemplo. Isto para demonstrar aqui uma das opções que as placas me permitem fazer. Irei fazer aqui a introdução de um piso. Aqui está. Okay.
Então aqui os pilares deste lado. Vou unir aqui isto. Vamos definir aqui os números de rotação exterior. E a partir de agora temos então faltam umas barras. Eu não estou aqui com preocupação relativamente ao tipo de perfil que estou a introduzir, porque pretendo aqui demonstrar uma situação um bocadinho distinta. Vamos então introduzir aqui este canal e temos então a minha estrutura introduzida. O que eu irei fazer aqui será, eu vou fazer a introdução de uma carga neste nó, ou seja, eu vou introduzir aqui uma carga neste nó e vamos supor, e vou introduzir uma carga só por hipótese de sobrecarga, isto é meramente um exemplo, segundo o eixo contrário a x, segundo o eixo x em sentido negativo, do valor de 20. Ou seja, vamos supor, e agora aqui na visualização vemos que temos ali uma carga nesta direção, vamos supor que o que temos aqui é uma mesanine de batalhão. E por algum motivo, seja carga de vento ou outra situação qualquer, eu teria uma carga no sentido horizontal neste nó. Mas eu em obra, efetivamente, o que teria aqui teria uma laje. Okay? Bom, eu vou calcular esta estrutura que está aqui. Não vou começar nos portugueses. E, se fôssemos a cálculo e víssemos, por exemplo, formada a isovalores da janela ativa, o que aconteceria seria, mesmo eu tendo uma laje aqui e para a ação de sobrecarga, o que nós iríamos ter aqui seria uma situação um bocado, eu vou aqui reduzir aqui a escala, um bocadinho disparatada, ou seja, apesar de eu ter aqui uma laje, eu peço desculpa, eu vou fazer uma coisa, eu vou só alterar a cor de fundo, julgo que não se deve ver muito bem. Apesar de termos então uma carga aplicada aqui e eu ter uma laje, a deformada desta estrutura não tem nada a ver com o que se comportaria na realidade. Por isto porquê? Porque este plano é completamente deformável, nós não temos aqui nenhum pano. O mesmo acontece que com este comando de cargas, introduzir pano, mesmo se eu tivesse introduzido aqui um pano, o pano só me serve para a introdução de cargas superficiais. Ou seja, não iria de forma alguma travar o plano. Ou seja, se eu voltasse aqui ao cálculo e voltássemos aqui às deformadas, isto não iria de forma alguma travar o plano. Okay? Claro que surgindo no programa outra hipótese, que são as placas, eu vou introduzir aqui uma placa, ou seja, vou introduzir uma placa de 200 mm, seria uma placa de botão armado, em que tenho uma placa desta forma e tenho outra placa desta forma. Vou aqui a placas, vou à discretização para cada uma das placas e vou dizer que ela tem uma discretização de metro a metro. Isto é um bocadinho largo, mas é para o programa não criar uma malha de elementos finitos muito grande. E agora vou calcular a obra, mantendo esta carga que está aqui. Ou seja, se fôssemos a calcular, não dimensionando perfis, e se voltássemos, e aqui eu vou voltar a colocar aqui a negro, por de fundo, a cálculo de formada de isovalores, nós podemos ver que a estrutura agora já tem um comportamento completamente distinto. Temos aqui a discretização de elementos finitos da própria laje, das duas lajes, mas esta ação que eu apliquei aqui já me faz deslocar toda a estrutura, porque eu já tenho uma placa a travar todo este plano. Ou seja, para uma situação real em que eu tenho uma laje efetivamente que me trava o plano, as placas auxiliam a introdução de dados e a obtenção do resultado mais correto possível. Ver que esta deformada nada tem a ver com o exemplo que eu tinha feito anteriormente. Ou seja, para todos os efeitos no programa, o que está introduzido é efetivamente uma placa. E isto faz-me com que este plano seja já rígido. Bom, então fico por este exemplo